Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. S. Lucas 24, 27. Quando Jesus aplicou este método, os discípulos entenderam as partes obscuras da Bíblia, e então experimentaram uma nova emoção que os levou a dizer: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. S. Lucas 24, 32. É importante ter em mente que nada absolutamente pode ser alterado, acrescentado ou suprimido das profecias de Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Se procedermos conforme a recomendação de Deus, então o estudo do Apocalipse nos levará a um encontro pessoal com Jesus. Iremos abrir a nossa mente para a compreensão da história, desde a cruz até ao ponto culminante do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Estudando as revelações do Apocalipse, teremos um discernimento dos acontecimentos atuais. Que significam todas estas coisas? O que sucedera no futuro próximo e distante? Mas, acima de tudo, descobriremos quanto Deus nos ama e deseja a completa felicidade dos seus filhos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1.3. O personagem central do Apocalipse. Quando conhecemos o personagem principal de um livro, sua leitura e ensão tornam-se mais fáceis e agradáveis. O mesmo ocorre com a revelação de Jesus Cristo. Não há dúvida de que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Neste livro, um dos temas principais é a adoração que todo o céu e todo o universo prestam ao Senhor Jesus. Dois jovens com a Bíblia. E o Apocalipse também nos diz que só devemos nos prostrar diante de Deus e só a Ele adorar. Como é possível o fato de que Jesus também recebe adoração? Aplicando o método cristão de interpretação, ou seja, que a Bíblia se explica por si mesma, vamos começar considerando as informações que têm a ver com a natureza humana que Cristo adotou e com a natureza divina que ele possui, desde a eternidade. 700 anos antes da encarnação, o profeta Isaías predisse que Jesus nasceria de uma virgem e seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em São Mateus, capítulo 19, nos é dito que o anjo de Deus revelou a José que essa profecia estava se cumprindo na encarnação de Jesus na bendita Virgem Maria. Outra profecia que nos ajuda a compreender melhor este tema é a de Miqueias 5.2, que prediz o nascimento de Jesus na cidade de Belém. Passaram-se 500 anos e a profecia se cumpriu. Numa noite serena, iluminada por uma estrela de anjos, nasceu o Salvador do mundo, numa humilde manjedoura de Belém. O profeta Miqueias revela também que o Messias haveria de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, tem uma pré-existência eterna. O nascimento de um menino com existência eterna só é possível à luz dos textos de Isaías e de São Mateus, que nos afirmam que o menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. Referindo-se a Cristo, escreveu S. Paulo: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual e sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Romanos 9:5. Por isso, por ser Cristo Deus eterno, o livro do Apocalipse 0 apresenta como aquele que todos prestam adoração e louvor. Jesus é Deus,
sempre existiu, sempre existirá, eternamente. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É assim que Jesus é retratado no Apocalipse. O Deus Todo-Poderoso, que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Arossa. Lipse 1:5. São Pedro nos diz que fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem macula, o sangue de Cristo conhecido, com efeito antes da fundação do mundo, por amor de vós. E S. Pedro 9:20. Em nosso próximo encontro, iremos considerar um outro personagem do Apoca. Lipse, o opositor, inimigo de Cristo. Quem é o grande traidor desmascarado no livro do Apocalipse? Teremos uma revelação do que acontece nas entreli. Passaram-se 500 anos, e a profecia se cumpriu. Numa noite serena, iluminada por uma estrela de anjos, nasceu o Salvador do mundo, numa humilde manjedoura de Belém. 0. Profeta Miqueias revela também que o Messias haveria de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, tem uma pré-existência eterna. O nascimento de um menino com existência eterna só é possível à luz dos textos de Isaías e de Santo Mateus, que nos afirmam que o menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. Referindo-se a Cristo, escreveu S. Paulo. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual, e sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Romanos 9:5. Por isso, por ser Cristo Deus eterno, o livro do Apocalipse 0 apresenta como aquele que todos prestam adoração e louvor. Jesus é Deus, sempre existiu, sempre existirá, eternamente. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É assim que Jesus é retratado no Apocalipse. O Deus Todo-Poderoso, que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. São Pedro nos diz que fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido, com efeito antes da fundação do mundo, por amor de vós. E S. Pedro 1:19-20. Em nosso próximo encontro, iremos considerar um outro personagem do Apoca, Lipse, o opositor, inimigo de Cristo. Quem é o grande traidor desmascarado no livro do Apocalipse? Teremos uma revelação do que acontece nas entrelinhas do conflito cosmice e que atinge o planeta Terra. Esse próximo tema e o seguinte serão a base para captarmos com maior facilidade outras maravilhas reveladas no Apocalipse. Mosaico de cenas com interrogação. Os 4 cavalos e seus cavaleiros, os 7 selos, as 7 igrejas, as 7 trombetas, o mistério sobre quem é o 666 e a besta de 7 cabeças e interessantes que fazem parte do estudo do Apocalipse. São temas notáveis. Ao concluir, lembremo-nos de que Jesus também pode salvar totalmente, que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Assim, vamos nos aproximar de Jesus com toda a confiança. Ele é o maior personagem. O personagem central do livro do Apocalipse. E por seu grande amor deseja tornar-se o personagem central da nossa vida. Aceitando 0, gozaremos paz, alegria e vida eterna. O grande traidor desmascarado pelo Apocalipse. Seria difícil negar a existência da dor, do sofrimento e do mal, os quais são instigados por Satanás, o grande traidor desmascarado pelo Apocalipse. 03. Éden. Deus não é culpado de toda a miséria que impera no mundo. Dizem as Sagradas Escrituras que ele fez tudo muito bom. Tão perfeito
que nem mesmo 6.000 anos de pecado puderam destruir as marcas da maravilhosa obra de Deus. Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes, em sua perfeição, impregnando os perfume. As altaneiras árvores da floresta, com sua ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Um grande conflito entre o bem e o mal surgiu no céu, quando Lúcifer, anjo superior, se rebelou contra Deus, motivado por suas ambições e seu egoísmo, e arrastou a terça parte dos anjos do céu em sua rebelião. Este conflito cósmico transferiu-se para a Terra, quando Satanás, o antigo Lúcifer, utilizando como instrumento a serpente, enganou a Eva. Esta arrastou a Adão em sua independência da vontade do Criador. Ambos desobedeceram à palavra audível de Deus. Provavelmente não imagina Ham que a falta de respeito à palavra de Deus fosse tão trágica. Mas foi. E será, pois determina de que lado estamos no grande conflito entre o bem e o mal. Uma das primeiras consequências da desobediência foi a perda do lar edênico. Não muito tempo depois compreenderam, pelo menos em parte, o que significavam as palavras de Deus, de que no dia em que comessem do fruto, proibido morreriam. Isto aconteceu quando Adão segurou em seus braços o corpo sem vida de Abel, seu filho assassinado por seu irmão Caim. A astúcia de Satanás e sua capacidade para envolver-nos e colocar-nos, seu lado no grande conflito, é tão grande que o Senhor teve de revelar no Apocalipse os segredos de sua perfida estratégia e desmascará-lo a fim de que nos possamos proteger contra ele.